Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer 6 ações vencedoras para a queda da Selic e com pouca exposição à reforma tributária, segundo o grande banco Morgan Stanley, ok? Nesse vídeo, basicamente, eu vou trazer os principais pontos, os pontos mais interessantes sobre essa matéria da Infomoney. Vou deixar aqui na descrição o link para essa matéria, caso você quiser ler com mais calma, ok? Bom, qual que é o primeiro ponto aqui? A proposta do arcabouço fiscal e o ciclo de flexibilização monetária. Quais são os principais pontos dentro desse tópico? A nova proposta do arcabouço fiscal, ela foi apresentada pelo Executivo, ou seja, o governo federal, e aprovada na Câmara dos Deputados. Agora ela está indo para sanção no Senado e deve ser aprovada lá também. E com isso, ela gera uma potencial abertura para um ciclo de flexibilização monetária no segundo semestre de 2023. O que isso significa, caso você não tenha entendido bem? Essa proposta do arcabouço fiscal, ela gera um nível maior de previsibilidade para a economia brasileira. Com um nível maior de previsibilidade, ela facilita que o Banco Central comece a afrouxar um pouco a rigidez que ele possui contra a economia. Por quê? Ele teve que aumentar a taxa básica de juros para conseguir desacelerar um pouco a economia e segurar a inflação que estava atingindo patamares muito altos. E já que o arcabouço fiscal está sendo aprovado e provavelmente será aprovado finalmente no Senado também, isso traz mais previsibilidade e possibilita que o Banco Central possa começar a diminuir a sua taxa de juros a partir do segundo semestre de 2023, ok? E a tese é destacada por diversos agentes do mercado nessas últimas semanas, essa tese que eu acabei de citar. Qual que é o próximo ponto? Próximo tópico que eu separei aqui é a reforma tributária e o impacto nas empresas. O foco na reforma tributária como próxima etapa após a aprovação do arcabouço fiscal. Ou seja, uma vez aprovada esse projeto de arcabouço fiscal, o próximo projeto aonde esses grandes maiorais da política brasileira devem colocar suas energias, devem se focar, é na nova proposta de reforma tributária. Quais são as medidas esperadas por ela? São a eliminação do benefício fiscal de juros sobre capital próprio, que temos muitas empresas que utilizam, porque o juros sobre capital próprio, as empresas pagam para o acionista paga imposto sobre aquilo lá, e no balanço da empresa, o JCP entra como um custo da empresa. Então, acaba deduzindo antes de chegar no lucro líquido, que é de fato sobre o lucro líquido, que é o dinheiro que a empresa paga de imposto depois. Enfim, a empresa tem um benefício fiscal para pagar juros sobre capital próprio para seus acionistas. E uma das expectativas para essa reforma tributária é a eliminação desse benefício. E a introdução do imposto, que segundo Morgan Stanley, ele acredita que seja de 20% sobre os dividendos. E isso pode gerar um impacto negativo nos resultados das empresas devidos a essa reforma tributária, ok? Bom, e daí quais são essas empresas que serão beneficiadas pela queda na taxa de juros, que é um cenário, e menos impactadas pela reforma tributária? Entende? Ao mesmo tempo, são dois cenários que convergem entre eles. Com o arcabouço fiscal sendo aprovado, é possível que as taxas de juros caiam e, ao mesmo tempo, o próximo foco é essa reforma tributária. Então, o banco encontrou empresas que se beneficiam por ambos os cenários que tendem a acontecer ao mesmo tempo nos próximos trimestres aqui no Brasil. E eles destacaram 6 ações. A MRV, que é uma construtora, com as ações MRVE3, a Magazine Luiza, MGLU3, a Eletrobras, que são as Elet6, a Energisa, ENGIE11, são as Units, a Equatorial, a EQTL3 e a Raia Drogasil, RADL3.
Quais são os benefícios esperados para que essas teses deem certo? Um potencial queda na taxa básica de juros Selic e, consequentemente, também eles chegaram à conclusão de que terão um menor impacto da reforma tributária sobre essas empresas aqui. E os critérios que eles consideraram para selecionar essas empresas foi um volume médio diário negociado superior a 20 milhões de dólares nos últimos 3 meses, classificação overwrite, que é uma classificação que os bancos colocam achando que a empresa tende a performar melhor do que a média do mercado daqui para frente, ou equal weight, que é basicamente em linha ali, uma recomendação neutra, ou que acreditam que aquela ação vai seguir mais ou menos no mesmo patamar da média do mercado, pelos analistas do Morgan Stanley, ok? Bom, quais são as empresas que, segundo eles, possuem menor benefício da queda de juros e maior impacto dessa reforma tributária? Eles destacaram 3 ações: a CEMIG 4, a Ambev, a BEV 3 e a TIMS 3. Menos benefícios esperados com possível queda na taxa básica de juros, maior impacto esperado da reforma tributária. Eles não especificaram nessa matéria aqui por que cada uma dessas ações vai ser beneficiada ou prejudicada por esses eventos econômicos. Então eu também não vou me aprofundar muito aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas qualquer coisa, se você quiser que eu explique com mais profundidade, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. E os critérios considerados foi o volume médio diário, superior a 20 milhões de dólares nos últimos 3 meses, e a classificação underwrite, que é basicamente os analistas esperando que aquelas ações terão uma rentabilidade abaixo da média do mercado nos próximos trimestres, ou market weight, que é basicamente ali em linha também com a rentabilidade do mercado, ok? Bom, e aqui eu trago um destaque para o volume negociado. Ambas as empresas selecionadas em ambos os grupos ali, eles trouxeram com o mesmo filtro, que é de 20 milhões de dólares por mês, em média, nos últimos 3 meses, pelo menos. Aí eles trazem ali o desempenho das ações mais bem classificadas por eles mesmos. As ações mais bem classificadas pela análise do Morgan Stanley superaram um grupo menos beneficiado, ou seja, o grupo das ações que eles não selecionaram como empresas com alto potencial, em cerca de 13% desde o início do mês de abril. E a recuperação do grupo de ações sensíveis à taxa de juros de curto prazo nos últimos 3 meses. A expectativa de inflação mais baixa, impulsionando o mercado a precificar um novo ciclo de flexibilização monetária, ok? O interesse dos investidores, eles pegaram e fizeram uma conversa com clientes que investem em ações brasileiras e eles destacaram principalmente 2 temas. O impacto de um possível ciclo de afrouxamento monetário, que é basicamente a queda da taxa Selic, e os efeitos de uma possível reforma tributária, que foi o que eu já citei anteriormente. E as questões mais relevantes para os investidores, que mais estão sendo consideradas, comentadas por vários deles, são a eliminação do benefício fiscal do juros sobre capital próprio e o imposto sobre esses dividendos, que eu particularmente não acredito que será de 20%. Acredito que eles devem aprovar por volta ali de 15%, e isso se aprovarem ainda por cima, ok? E pontos de atenção que o Morgan Stanley traz para o mercado brasileiro é o grupo de trabalho da reforma tributária, que apresentará conclusões na próxima semana. O Senado discutirá e votará o projeto de lei do arcabouço fiscal entre as semanas de 12 ou 19 de junho. E a reunião do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, sobre as metas da inflação em 29 de junho. Caso você não conheça, o CMN ele é composto por 3 membros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Basicamente, esses 3 vão se juntar nesse conselho e vão definir as metas da inflação para os próximos anos,
mais especificamente para o ano que vem e os próximos anos, no dia 29 de junho, ok? E qual que é o posicionamento e a estratégia do Banco Morgan Stanley? Posição neutra em relação ao Brasil no portfólio para a América Latina, devido a posições fiscais e possibilidade de carga tributária mais alta. Ou seja, eles já estão vendo ali possibilidade de carga tributária mais alta, por quê? Porque o governo está tendo que correr atrás de aumentar impostos para aumentar a arrecadação, para poder fazer com que esse projeto do arcabouço fiscal funcione, porque ele depende de um aumento de arrecadação do governo. Então ele vai ter que correr atrás disso. A recomendação de investir em ações menos impactadas negativamente pela reforma tributária e que possam se beneficiar de taxas mais baixas, ok? Basicamente, nesse parágrafo, eles dizem em base de uma maneira bem generalizada sobre as empresas que eles mesmos citaram nesse relatório. E o aumento da exposição em ações como Açaí, Equatorial e Iguatemi no portfólio da América Latina foi o que eles fizeram recentemente, e são outras empresas que, na visão deles, podem sim serem beneficiadas por uma queda na taxa de juros, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um modelo diferente de vídeo. Pretendo trazer outros vídeos mais ou menos nesse modelo aqui, só que, quem sabe, um pouco mais resumidos, para não ficar muito longo, e pretendo trazer algumas notícias relevantes dos mercados aqui, essas notícias relevantes inclusive sobre as análises dos grandes bancos do Brasil e do exterior também, sobre o mercado brasileiro, e eu espero que você tenha gostado. Se não gostou, deixa sua crítica aqui nos comentários também, que eu vou utilizar ela sempre para tentar melhorar o conteúdo aqui do canal e trazer algo cada vez melhor para você, ok? Bom, se ajudou ou se não ajudou, no final das contas eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que mesmo se esse vídeo não tenha sido tão bom, eu prometo que eu pretendo melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade dos roteiros, e futuramente eles vão ficar cada vez melhores, ok? Bom, eu trago vídeos novos todos os dias aqui no canal, e eu espero que você esteja comigo nessa jornada, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!